Oi, meu anjo, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje a gente vai fazer esse vídeo assim, diferente, porque senão esse vídeo não sai. O vídeo de hoje é sobre organização de cronograma de viagem e organização de malas também. É uma coisa que eu sempre comento com algumas amigas, com algumas pessoas, que eu faço cronogramas de viagem sempre que a gente vai fazer alguma viagem e todo mundo fica impressionado como a gente organiza isso. Então, vou trazer esse cronograma hoje, como a gente faz isso pra você. Então, a primeira coisa que a gente faz é justamente saber quantos dias a gente vai ficar na viagem. Então, se você vai passar 5 dias, você vai criar um cronograma para 5 dias, né? E sempre contando o tempo que você vai gastar do aeroporto até o lugar o hotel onde você vai ficar e também no retorno. Quantas horas antes você vai precisar estar pronto ou sair do hotel para ir para o aeroporto. Então isso tem que estar bem consciente, porque senão a gente acaba programando mais coisas do que o tempo vai realmente dar. Então, depois de você saber a quantidade de dias certinho que você vai ficar, a primeira coisa que a gente faz é colocar no Google ali quais são os pontos turísticos daquela cidade, daquele lugar. Alguns lugares são mais turísticos mesmo, de você passear, conhecer os pontos e se divertir em relação a essa visitação, né? Outros lugares são mais praianos, então realmente você pode ali colocar um cronograma para você conhecer as praias diferentes, alguns restaurantes de praia, enfim. Vai depender muito do roteiro, do estilo de viagem que você vai fazer e que você gosta de fazer, né? Então a gente sempre coloca ali no Google quais são os pontos turísticos, para que a gente tenha uma noção de quantos lugares a gente tem para visitar e quais a gente realmente vai gostar. Em regra, o Google ele dá meio que uma listinha ali, né? Você vai passando e ele dá uma listinha de todos os pontos. E aí a gente vai olhando qual que nos interessa naquele momento, o que a gente realmente quer conhecer, né? O que vai ser interessante para nossa viagem, enfim. E aí depois de escolher, né, esses lugares, faz ali uma listinha. Você pode ir anotando num bloco de notas, no computador ou no celular ali, ou até à mão mesmo, num caderninho. Eu gosto sempre de fazer tudo no computador porque é muito mais prático, né? Então a gente vai manuseando as telas, enfim, eu acho muito mais funcional assim fazer no computador, mas você faz da forma como você preferir. Depois disso, de olhar os lugares e ver os lugares que a gente realmente quer ir, eu abro um PowerPoint, né, do Google, que eu esqueci o nome dele agora, aqueles arquivos online do Google. E aí eu abro apresentações e aí eu coloco como se fosse um planejamento semanal mesmo ali, sabe? De quantos dias a gente vai ficar. Então, se eu vou ficar de segunda a sexta-feira, eu coloco ali segunda, terça, quarta, com os turnozinhos, sabe? Manhã, tarde e noite. Então, eu meio que coloco, acho que até lá nesse próprio apresentações, você tem essa opção de grade mesmo para escolher uma assim. Então, a gente coloca ali nessa apresentação todos os dias que a gente vai estar nesse lugar, nessa cidade, e a gente vai colocando os pontos turísticos que a gente quer visitar a cada dia dessa viagem. Então, na segunda-feira pela manhã, talvez a gente vai tomar um café da manhã próximo ao hotel. Então, qual restaurante que fica, qual cafeteria que fica próximo que a gente quer visitar, né? Então, depois do café da manhã, qual lugar que a gente vai? Eu quero ir num parque, ou eu quero ir num shopping, ou eu quero fazer uma caminhada, um exercício físico, ou alguma coisa assim em relação à cidade. Então, vai colocar aquele lugar ali na segunda-feira pela manhã. À tarde, depois do almoço, o que a gente gosta de fazer normalmente? A gente se sente mais cansado depois do almoço? Ou a gente ainda tem energia, quer fazer mais alguma outra coisa? À noite, que tipo de noite você gosta? É sair para jantar, é ir para uma festa, é procurar lugares que sejam noturnos, assim, turísticos e noturnos, né? Enfim, aí você vai colocando de acordo com o que você gosta de fazer realmente, né? E o seu estilo, né, de vida mesmo. E aí depois de definir os lugares que a gente vai, eu gosto muito de cruzar os endereços no rotas do Google, né? Então eu vou colocando ali o endereço do ponto turístico, o endereço do hotel que eu vou ficar ou do apartamento que a gente reservou. Então eu consigo ter uma noção de quanto tempo a gente vai gastar nesse percurso. Então se às vezes a gente consegue encaixar uma rota antes de retornar da viagem, porque o tempo é curtinho, é próximo, o lugar que a gente vai visitar é uma visitação rápida também, enfim, você pode ir encaixando ali dessa forma de acordo com o tempo que você possui. Sempre seja muito realista em relação ao tempo que você vai gastar no lugar. Às vezes, se é um parque, você está indo para esse parque para você curtir, contemplar, ficar ali relaxando, então você vai gastar ali 2 a 3 horas naquele parque. Mas se você vai para um lugar que a visitação é de 1 hora, você vai gastar 1 hora, 1 hora e meia, e aí tem o percurso de ir e vir. Então seja sempre realista para não colocar coisas demais em um roteiro que você não vai conseguir realizar e acabar se frustrando, né? Mas obviamente esses roteiros eles podem ir sofrendo alteração. Até
antes de você concluir o cronograma, quanto durante a viagem. Você pode simplesmente, durante a viagem, você marcou um dia para você, sei lá, ir para à noite, fazer a visitação de algum lugar noturno e você simplesmente está cansado naquele dia e você não quer ir. Então é muito tranquilo isso, você só pode ou remanejar, né, a visitação para um outro dia ou simplesmente cancelar mesmo. Então você precisa estar aí sempre tranquilo em relação às modificações que podem acontecer. Então a primeira coisa é colocar aí no Google, depois a gente faz uma listinha dos lugares que a gente quer ir realmente, coloca numa apresentação todos os dias ali que você quer ir, que você vai ficar na viagem e os lugares que você quer ir, vai cruzando essas rotas no próprio Google também. Você vai cruzando os endereços para que você saiba o que fica mais próximo do local onde você vai estar hospedado, o que fica mais próximo. Às vezes você vai almoçar num shopping porque você quer conhecer um shopping, uma livraria, alguma coisa assim. E aí você tem um outro lugar que é muito próximo dali, um parque que você quer visitar. Então logo depois de você sair desse shopping, você pode ir até esse parque ou você pode ir até um museu, sabe? Que fica mais próximo. Então você acaba economizando ali tanto no transporte, né, quanto o seu tempo também. Então a gente gosta muito de fazer esse cruzamento de rota justamente para economizar nesses critérios aí. E aí no fim a gente tem esse cronograma de qual lugar a gente vai cada dia. Então a gente faz a mesma coisa com os restaurantes. Se você pergunta para um amigo que já foi nessa cidade, ele te indica algum restaurante, ou se você até pesquisa mesmo no Instagram, no Google, e tem alguns lugares que te aprazem, né? Se gostou daqueles lugares você quer visitar, então você faz esse mesmo cruzamento, né, de endereços para ver o que fica mais próximo e tal. E você ter essa consciência de que, eu quero ir num restaurante que ele fica a 30 minutos de distância de onde eu vou estar. Então você já vai calcular esse tempo, você vai ter essa noção de que vai demorar um pouco mais para você chegar. Então você vai para esse lugar um pouco antes de você sentir muita fome, porque aí você vai ter esse tempo de trajeto, você vai ter o tempo de pedir o prato, enfim, você vai organizando o cronograma dessa forma, né, para que você não fique estressado na sua viagem. Então a intenção é que facilite a sua viagem, que você ganhe tempo e seja mais tranquila do que você se estressar e acabar perdendo muito tempo aí porque ficou chateado com um cronograma que não funcionou, né? E a segunda parte desse vídeo é sobre a organização de malas. Eu já fiz um outro vídeo sobre como organizar a mala e ele tá bem detalhado. Tô meio descabeladinha nele, que eu gravei sozinha naquele dia, foi bem puxado, mas ele tem muita informação que pode te auxiliar, então eu vou deixar ele aqui na descrição aqui embaixo. Mas o que eu quero reforçar hoje é que você precisa obviamente ver a previsão do tempo, né, em relação à cidade que você está indo, porque você consegue ter uma noção de quanto está frio se você vai para uma cidade fria. Então às vezes a gente acha, tá uns 15 graus a gente suporta, só que aí na semana que você vai, caiu para 2 graus, então você precisa levar uma roupa mais quentinha, né, você precisa se preparar, se equipar melhor para essa viagem. E até em relação ao calor também, eu vou para um lugar que é quente, mas eu sou de cidade quente, eu tô acostumada, mas às vezes aquela cidade é muito mais quente do que a cidade que você mora e que você já está acostumado com calor. Então ter sempre essa noção em relação ao tempo faz muita diferença em como nós organizamos a nossa mala, a quantidade de roupa que a gente leva, quanto a gente vai transpirar, o quanto a gente vai precisar estar quentinho, tudo isso afeta. Depois disso, muito, muito, muito importante é você ter uma lista de todos os itens que você vai levar na sua mala, porque em regra a gente acha que vai lembrar de tudo e quando vê, esqueceu um monte de coisa quando chega lá na viagem, precisa ter acabar gastando, né, para comprar algumas coisas que são importantes, ou então se estressa também porque esqueceu alguma coisa. Eu já tive uma cliente que falou pra mim que uma vez ela esqueceu todas as peças íntimas dela e do marido quando chegou na viagem, e aí já não tinha mais o que fazer. Obviamente eles iam precisar comprar peças novas, porque ela simplesmente tinha esquecido tudo. Então, ter uma listinha realmente de todos os itens que você precisa levar para aquela viagem facilita muito a organização da mala. E você pode ir fazendo essa listinha dias antes, porque aí você já vai lembrando, né, de algumas coisas, e não na hora de organizar a mala. Então, facilita muito ter essa prévia de itens. Eu gosto também de colocar tudo em cima da cama ou em cima de uma mesa para ir batendo, sabe, o checklist com os itens que eu realmente separei para realmente não esquecer nada. E depois coloco tudo dentro da mala. Eu deixei também um checklist lá no grupo do Telegram. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar lá. E aí você já pega esse checklist prontinho de como você organizar uma mala para o frio, por exemplo. E aí você já pode ir batendo de acordo com as suas necessidades. E aí facilita aí a sua organização. E também você pode inserir alguns itens que você acha que você usa e que eu não coloquei na lista. Enfim, você pode manusear ela
da forma que for melhor para você. Então o link tá aqui embaixo, você pode acessar lá e baixar esse arquivo para você ter sempre quando você precisar fazer uma viagem. Facilita muito o tempo e economiza muito tempo, né? E para finalizar essa questão de organização de mala, é que sempre na volta parece que as coisas não cabem dentro da mesma mala que elas foram, né? E a gente sempre se pergunta como que foi e a gente não consegue trazer tudo de volta. Sempre precisa de mais volume, né? Compras. Nem sempre são compras, às vezes é só roupa também, vai. A roupa suja parece que acumula mais espaço, ocupa mais espaço. Mas aí o ideal realmente é porque normalmente a gente leva a mala bem organizadinha, as roupas bem dobradas na viagem, e quando a gente chega lá, a gente já não se importa mais com isso no retorno. Então às vezes a gente coloca ali uma roupa mais enrolada, a gente não se preocupa com o volume da dobra que a gente tá colocando dentro da mala. Então realmente isso acaba fazendo diferença na proporção, né, de mala que a gente vai trazer de volta. Então eu indico sempre de que você, da mesma forma que você dobrou as suas roupinhas para que elas cheguem no destino da sua viagem, quando você for retornar, dobra elas da mesma forma, porque vai acabar ocupando o mesmo espaço realmente. E aí quando você chegar, você já vai tirando ali tudo que é para lavar, tudo que é pro guarda-roupa, enfim. Vai lá conferir o outro vídeo que eu já fiz sobre organização de mala, que ele realmente está bem mais completinho do que esse daqui, né, com essas dicas. Mas esse aqui eu quis reforçar algumas dicas que eu já dei lá. E hoje a gente focou também em falar sobre cronograma de viagem, que eu acho muito importante para a gente economizar esse tempo aí da nossa viagem. Então é isso, se você gostou desse vídeo, você curte, você deixa seu comentário, você manda para alguém que acredita que vai ser importante para ela como fazer uma organização de cronograma de viagem, né? Eu gosto muito porque realmente é muito prático, economiza muito do nosso tempo, tá bom? Um beijo e até a próxima!